Autômatos finitos. Essa apresentação será feita por Amaury e Plácido. Tópicos a serem explorados. Bom, como já fomos apresentados, meu nome é Amaury e eu vou estar aqui falando o que é um autômato finito. Bom, um autômato finito ou máquina de estados, como é conhecido em algumas literaturas, é um formalismo que permite representar de forma clara qualquer processo composto por um conjunto de estados e transições entre esses estados. Bom, em outras palavras, é um modelo computacional, que ele é bastante simples, A sua essência está na sua simplicidade de, de processamento e também seu pouco espaço a ocupar na memória, ou seja, ele é bem compacto. Porém, bastante relevante na computação, pois ele traz uma estrutura rígida. Ela é padronizada, ela tem suas limitações, porém é muito efetiva. Como já foi emitida uma parte introdutória e conseguimos perceber que é um modelo de estrutura bem formado, a gente consegue separar um autômato finito por características específicas. Em outras palavras, melhor dizendo, é como se a gente conseguisse separar cada parte do corpo, entender para saber como tem o seu funcionamento. Por se tratar de uma estrutura bem simples, conseguimos ter um entendimento maior por meio de explicações. E um autômato finito ele é dividido em 5 características específicas, que tais a primeira é o conjuntos finitos de estados, que necessidade é representado pelo K. Porém, ele, em outras literaturas, você pode achar como um Q maiúsculo. O que seriam os conjuntos finitos de estados? Mais à frente ele vai ficar um pouco mais claro para entendimento, mas é como se fosse um nó onde você recebe uma informação, faz um tal processamento e joga para outro estado. Um autômato finito é como ele tem um conjunto de estados interligados. Cada estado ele faz um processo e passa para o próximo, ou ele retorna para si mesmo. O segundo é o alfabeto de entrada finita. Como o nome já sugere, é bem intuitivo, tem um início e tem um fim, ele é finito. Então logo você vai ter que estipular o tipo de entrada. O seu alfabeto de entrada seria como se você estivesse mostrando quais as informações, qual o formato que vai entrar e você logicamente já pode processar possíveis saídas de acordo com a entrada. O conjunto de transições, que é a terceira característica, é a junção da transição com. Desculpa. É a junção dos estados com o alfabeto, que seria o quê? O processo vem por meio de uma transição, que seria o alfabeto, as entradas, passa pelo estado, tem o seu processamento feito e ele passa para outro estado por outra transição. Ou seja, o conjunto de transições seria a ligação feita para cada estado. O estado inicial, que nesse slide é representado com S, e ele pertence aos estados, você pode também encontrar como um Q minúsculo com zero, ele consiste no primeiro, é o primeiro estado a ter o contato com o alfabeto inicial. Então ele recebe primeiramente essa informação. O conjunto de estados finais, como já diz o F, ele também está contido nos estados e ele é responsável por receber a resposta final. É onde ele recebe o estado processado e ali é decidido se aquela informação é válida ou não. E com isso tudo, um autômato ele pode ser representado pelo M, pela essa quintupla, pelas essas 5 características,
Se ele contiver essas 5, ele é um autômato finito. Bom, continuando com a apresentação, as transições são representadas por triplas, que seriam o SI, o somatório de T e o SF. O SI ele é o estado inicial da transição, né? Então ele é entre aspas, o bloco que recebe a informação. O somatório de T é o conjunto de símbolos do alfabeto, os caracteres, ou seja, o alfabeto que é estipulado, a entrada ela é limitada pelo próprio programador, pela estrutura. Então ela já vai ter uma base de entrada. Então esse alfabeto ele entra, ele vai para o processo inicial e dispara uma transição do estado corrente de SI a SF, ou seja, ele entra no estado, ele tem o seu tamanho, suas características estipuladas, seus caracteres, etc. E ele vai para o estado final, ou seja, ele sofre um processamento e depois ele está no estado final para passar para outro estado, para entrar na transição para o próximo estado. Fica um pouco complexo, mas à frente fica de mais fácil entendimento. Como até agora foram apresentados sua estrutura e a forma que ele trabalha, existem também as representações visuais, né? Que seria para o entendimento lógico extra-código, podemos dizer assim. E é representado de duas formas, em grafos e tabelas. A primeira imagem que a gente tem no slide é do grafo, né? Que vai de SI inicial, ele passa por A, e A é uma transição, e vai até o SF, que é o estado final. Ou seja, ele sai do estado inicial, já contendo um alfabeto de caracteres, e ele vai para o estado final, e essa informação que é passada, ela é analisada no estado final, se ela condiz, né? Se ela é correta, se ela está dentro do planejado ou não. A outra maneira é por tabela, né? As tabelas de transições. E a imagem, ela consegue ser bem intuitiva. Vamos supor que o alfabeto de entrada seria o 0 e 1. Então, ele está no estado inicial. Então, ele recebe um valor 0. E ele também recebe um valor 1. Ele tem essa transição. Ele ocorre essa transição para o 2. E no final, ele consegue estipular se esse valor ele contém ou não. No exemplo vago aqui, ele acaba não contendo. Mas isso não vem ao caso. Olá, sou Plácido e vou apresentar o tópico de autômato finito determinista. Autômatos finitos podem ser determinísticos quando para cada combinação de estado e entrada existe uma única transição aplicável, ou não determinísticos em caso contrário. É possível mostrar que cada autômato finito não determinístico corresponde a um autômato finito determinístico que aceita a mesma linguagem. Um autômato finito determinístico, ou simplesmente autômato finito, pode ser visto como uma máquina composta por basicamente três partes. Primeira parte, fita, dispositivo de entrada que contém a informação a ser processada. A fita é finita à esquerda e à direita. É dividida em células, onde uma armazena um símbolo. Os símbolos pertencem a um alfabeto de entrada. Não é possível gravar sobre a fita. Não existe memória auxiliar. Inicialmente, a palavra a ser processada, isto é, a informação de entrada, ocupa toda a fita. Unidade de controle. Reflete o estado corrente da máquina. Possui uma unidade de leitura, cabeça de leitura que acessa uma unidade de fita de cada vez.
pode assumir um número finito e pré-definido de estados. Após a leitura, a cabeça move-se uma célula para a direita. Programa ou função de transição. Função que comanda as leituras e define o estado da máquina. Dependendo da corrente do símbolo lido, determina o novo estado do autômato. Usa-se o conceito de estado para armazenar as informações necessárias à determinação do próximo estado, uma vez que não há memória auxiliar. Tópico 3. AFN versus AFD. A diferença mais relevante entre um AFN e um AFD consiste no fato de que um AFD é sempre possível determinar qual é o estado para que o autômato transita após o consumo de um qualquer símbolo, pois o retorno da função de transição no AFD é um estado único, enquanto que no AFN é um conjunto de estados. Bom, no tópico 4, vamos apresentar um exemplo aqui e tentar juntar parte a parte do que foi dito até agora para poder ter um aspecto mais amplo e mais dinâmico sobre o que foi dito até agora. Bom, nesse exemplo, a gente usa um autômato finito não determinístico que vai ter como um leque de entrada, né, com os caracteres do alfabeto estabelecidos como 1 e 0. Conforme foi dito já, né, o autômato ele vai ser definido de uma forma mais formal, digamos assim, como A, né? Então o autômato A ele recebe a estrutura do quintuplo, né? Ele contém todas as 5 características, logo ele é um autômato finito. E nesse autômato ele vai possuir 3 estados, sendo ele o estado inicial S0 e o estado final S2. E ele recebe as informações 1 e 0 na entrada, pela transição de entrada. E ela é passada, depois de ser processada, de um estado para o outro. E desculpa. E também tem a representação de forma de tabela, que é basicamente o grafo com outro formato, só que ele transmite a mesma mensagem. Entra a informação no S0, essa informação é passada para o S1 somente no valor 1, o valor 0 ele retorna a si mesmo, e o S1 só passa o valor 0 para o estado final. Para verificar formalmente se uma determinada palavra é reconhecida pelo autômato, é necessário explorar todos os caminhos a partir do estado inicial. Então, para este fim, é utilizada a transição estendida delta, que calcula o conjunto de estados passíveis de serem atingidos a partir de determinado estado, após processar uma sequência de símbolos do alfabeto. Então, a gente pode perceber que no delta S0, quando ele está com o símbolo do pertence, ele vai receber ele mesmo, porque ele não consome o símbolo, então logo ele não tem uma transição a ser feita. É como se ele recebesse, em outras palavras, ele está recebendo uma informação ali que não condiz com a entrada. A tabela que a gente pode observar, a primeira linha é o que eu acabei de explicar, e as outras são os processamentos que contém. Então você percebe que o S0 ao final de tudo, ele vai conter a palavra toda. Só que o que acontece? Ele não vai poder liberar essa informação porque ele não é o estado final, ele não é o S2 no caso. A gente também pode observar no gráfico, que é outra maneira de analisar a situação. Então logo o S0 contém, porém ele não pode soltar porque isso é função do S2. Então a partir do momento que seja no estado final, aí sim essa informação ela pode ser distribuída. Agora vamos
falar sobre a convenção de um AFN num AFD, né? Um autômato infinito não determinístico e em um autômato finito determinístico. Bom, a principal diferença, né, a maior relevância entre os dois consiste no fato do AFD que é sempre possível determinar qual é o estado para qual o autômato transita após o consumo de qualquer símbolo, pois o retorno dessa função de transição no AFD é o estado único, enquanto no não determinístico se tem como uma saída um conjunto de estados. Esse fato é verificável graficamente no autômato não determinístico da tabela aqui ao lado, pois o S0 consome o símbolo 1, não determina objetivamente para que estado do autômato transitará, e alternativamente entre esse fato é verificável que também da tabela de transição, pois o resultado dos pares do estado do símbolo é um conjunto de estados, conforme na consulta aí da tabela que a gente pode observar. O S0 ele consome 1 e ele acaba retornando, ele não consegue retornar a informação não precisa. De forma para converter do FN para o FD, é necessário também a, 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 a conversão de todos os conjuntos do estado em um estado único. Desta forma, tipo assim, os n estados de Fn vão se tornar 2 elevado a n estados de Fd. Então a gente pode observar nessa tabela abaixo, aqui no lado direito, canto inferior direito. Bom, e nessa tabela, primeiramente, a coluna contém todas as combinações de estados possíveis para um autômato com n estados, com um conjunto que contém um estado final. Neste caso, esses dois serão finais. Devem por isso, ser anotados em conformidades e restantes colunas, cada uma das células contém a reunião dos estados para quais os autômatos transitariam e estando em qualquer um dos estados apresentados na primeira coluna ou símbolo apresentado na primeira linha da matriz. Por exemplo, a transição de delta S0 e S1 recebendo o valor de zero, ela é calculada através de delta S0 recebendo zero e a união de S1 recebendo zero, que é igual a S0 unido a S2, que dá a saída igual a S0 S2. Depois de gerar a tabela do slide passado, conseguimos representar univocamente com o identificador em uma nova tabela, né? Que é essa que é apresentada aqui no canto superior direito. Então a gente consegue perceber que a partir do estado inicial do B são identificados os estados para os quais é possível transitar, neste caso do B e o E. E após isso, forma uma interativa, então procede a identificação dos estados para quais se podem transitar a partir desses últimos, obtendo primeiro F e o E e posteriormente o B e o E, a partir de F, né? Serão essas as únicas linhas consideradas da tabela, porque as próximas elas são intransitíveis, né? Elas são impossíveis de fazer transações entre elas. Então a tabela é reduzida para essa segunda. Ela é determinada essa segunda e ela se torna B, BE, EFE e F ponteiro B e E. Bom, a alternativa da tabela do começo, lá que a gente estava analisando, ela poderia ser construída de forma interativa a partir do estado inicial expandida apenas as transições válidas, evitando assim a apresentação de todos os estados inantangíveis. Isto é, tipo, o estado zero ele teria uma conexão com o estado inicial, os S0 e S1, e ele mesmo, ele retorna ele mesmo. Se você expandir do S0 e o S1, a gente tem acesso ao S0 por ele mesmo, tem acesso ao S1 e tem acesso ao S2. E se a gente chegar no S0 e S2,
a gente consegue o próprio acesso do S0 do S1 e ele mesmo no estado S2. Então, a tabela ficaria deste modelo, abaixo ali no canto na direita. E a representação gráfica ficaria da seguinte maneira. O B, o E e o F, que foram que a gente estabeleceu ali como os interadores fixos, e contendo esse mesmo modelo. O B ele retorna para ele mesmo e vai para o E retorna para ele mesmo e vai para o F, e o F consegue retornar o valor tanto para o B quanto para o E. Existe também a minimização de autômatos finitos determinísticos. Né? O processo de minimização para um determinado FD pretende calcular de forma expedida o menor autômato possível equivalente. Considere o exemplo aqui abaixo do grafo e podemos prosseguir. Inicialmente é necessário construir uma tabela de autômatos dividida em dois grupos distintos, né? Que são os estados finais e os não finais. A gente pode observar nessa tabela aqui, no canto inferior direito, que são separados pelo grau e também estendido pelas suas informações e recebidas, né? Suas transições. Seguindo com o segundo passo, né? Cada grupo, por sua vez, em grupos cujas características, cada símbolo implica em transições para o mesmo grupo. Desculpa. No exemplo da tabela anterior, o grupo dos estados finais pode ser dividido nos grupos S0 e S1 e S3, pois os estados de S1 e S3, quando recebem o símbolo 0, transitam para S2, que permanece ao mesmo grupo dos estados finais, enquanto que quando recebe 1, transita para o seu próprio grupo. O mesmo não se passa com o estado S0, pois com o símbolo 0 transita para o próprio grupo. O resultado pode ser apresentado nessa tabela aqui. Então, esse processo terá a ser repetido quando for possível proceder às subdivisões dos grupos existentes. No final, é escolhido de forma arbitrária. Apenas um estado por cada grupo. Nesse caso, o grupo S1 e S3 seria eliminado um dos estados, obtendo assim o autômato representado na tabela agora.